Então, boa noite, pessoal. Nós estamos reunidos aqui hoje, né, para a sessão de arguição pública do trabalho de conclusão de curso da aluna Rayane Vieira da Silva, do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Unemate Campus Cáceres. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de todas, principalmente a presença dos professores, né, que aceitaram a continuidade da avaliação do trabalho dela aqui em TCC2, professor Júlio, professor Lucas. E já passo a palavra para a Rayane, para que ela possa fazer a apresentação do trabalho, se possível, dentro de 15 minutos, né, em média, para que a gente possa depois passar a palavra para os membros da banca avaliadora, para que eles possam fazer suas ponderações. Então, passo a palavra para você, Rayane. Boa noite a todos, agradeço a presença de cada um. Vou estar apresentando aqui. Vocês me avisam se está ok. Tá bom. Tá ok? Tá ok, aham. Então, pessoal, vou dar início aqui à apresentação, né, do meu trabalho de conclusão de curso. Tem por título Fatores Organizacionais e Motivação no Trabalho no Setor Público, um estudo na Prefeitura Municipal de Cáceres, MT. Eu me chamo Rayane Vieira da Silva, a professora orientadora é a Vanessa Ferreira da Silva. Em um cenário global de intensas transformações organizacionais impulsionadas pela globalização e competitividade, a dependência das organizações em relação aos seus colaboradores cresce continuamente. A motivação dos servidores, seja no setor público ou privado, é reconhecida como elemento essencial para o desenvolvimento e a eficiência. Diversas teorias motivacionais, como Maslow, Herzberg e Fromm, ajudam a compreender os fatores que funcionam o comportamento humano no trabalho, destacando elementos como reconhecimento, condições de trabalho e remuneração. Focado na Prefeitura Municipal de Cáceres, MT, esse estudo analisa como esses fatores se manifestam no contexto local, buscando identificar desafios e oportunidades para melhorar a gestão de pessoas no setor público. Diante disso, compreender os fatores que contribuem para a motivação e suas implicações é essencial para desenvolver estratégias eficazes de gestão de pessoas e garantir a continuidade do funcionamento eficiente da administração local. O estudo teve como problema de pesquisa quais os fatores organizacionais que estão relacionados com a motivação dos servidores efetivos municipais de Cáceres. Teve como objetivo geral analisar os fatores organizacionais que estão relacionados com a motivação dos servidores efetivos municipais de Cáceres. Teve como objetivos específicos identificar na literatura as variáveis organizacionais que influenciam a motivação e satisfação dos indivíduos e investigar quais variáveis organizacionais se relacionam com a motivação e satisfação dos servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Cáceres. O estudo é relevante porque contribui para o entendimento dos desafios enfrentados pela gestão de pessoas no setor público, especificamente no contexto da Prefeitura Municipal de Cáceres. Para a literatura, este estudo pode contribuir ao ampliar o conhecimento sobre motivação no setor público e validar teorias motivacionais com evidências locais. No referencial teórico, abordamos a evolução e importância da gestão de pessoas, destacando a motivação como fator crucial nas ações individuais. Analisamos as principais teorias motivacionais, como a teoria da hierarquia de Maslow, teoria dos dois fatores de Herzberg, teoria da expectativa de Fromm e outros aspectos, como fatores organizacionais influentes na motivação e relação entre motivação e desempenho no setor público. A pesquisa está classificada como descritiva, a abordagem do problema foi predominantemente qualitativa, e quanto aos procedimentos, a pesquisa está classificada como levantamento. A população desse estudo foram servidores efetivos da Prefeitura de Cáceres. A amostra selecionada foram servidores efetivos da carreira de professor da educação básica, vinculados à Secretaria de Educação.
e o período de coleta foi entre os meses de setembro e outubro. O questionário, ele foi realizado por meio, a pesquisa, né, a coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado com perguntas padronizadas e de múltipla escolha. A aplicação do questionário ocorreu de forma online por meio da ferramenta Google Forms. O questionário ele foi pré-testado por 2 especialistas em pesquisas acadêmicas, ambos docentes do curso de Ciências Contábeis. Os dados, após coletados, foram organizados e tabulados, destacando análises descritivas, relacionando os resultados obtidos com um referencial teórico, para identificar os fatores que mais influenciam a motivação entre os servidores. Apresentação e análise dos resultados. A tabela 1 refere-se ao perfil do respondente. Conforme vemos aqui na tabela, podemos ver que 38,6% da amostra selecionada está entre 46 e 60 anos. 87,1% da amostra é do sexo feminino e 60% possui um tempo de serviço de 10 anos ou mais, indicando um grupo com considerável experiência no setor público. Tabela 2 refere-se a fatores relacionados a relacionamentos. Essa tabela ela constituiu o primeiro bloco de questões do instrumento de pesquisa. Indica um cenário amplamente positivo nesse aspecto, tanto com chefias quanto entre colegas, conforme apresentado na tabela. Sobre o relacionamento de trabalho com o chefe imediato, os dados mostram que, além do relacionamento ser satisfatório, ele tem um impacto direto e positivo na motivação dos professores. Pois, como podemos ver na tabela, 86,8% dos servidores concordam total e parcialmente que o relacionamento de trabalho com a chefia imediata influencia na sua motivação. O relacionamento com os colegas de trabalho também se mostra extremamente positivo. 77,1% concordam totalmente que possuem um bom relacionamento com seus colegas, o que demonstra uma boa convivência no ambiente de trabalho. Além disso, 68,6% dos respondentes concordam totalmente que o relacionamento com os colegas influencia positivamente a motivação. Esses dados indicam que o relacionamento com a chefia quanto à convivência com os colegas são fatores essenciais para a satisfação e motivação dos servidores, destacando a relevância de relações interpessoais saudáveis e de suporte no ambiente de trabalho. Esses fatores são abordados nas teorias das necessidades, que identificam os relacionamentos como uma necessidade importante no ambiente de trabalho, e também pela teoria ERC, que também enfatiza o valor das relações interpessoais para a motivação. A tabela 3 é sobre os fatores relacionados à instituição e atuação profissional. Os fatores relacionados a esse bloco, ele faz parte do segundo bloco de questões. A análise das percepções dos servidores em relação à gestão institucional, reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento indica um cenário misto, com pontos positivos e aspectos que podem ser melhorados, conforme aqui podemos ver na tabela. No que diz respeito ao reconhecimento e valorização do trabalho, podemos ver que esses fatores influenciam diretamente na motivação dos profissionais, pois 38,6% dos professores concordam totalmente e 48,6% concordam parcialmente, mas há também uma parcela de 10% que discordam. Esses dados eles mostram que, para a maioria, a gestão demonstra um certo grau de valorização e reconhecimento, mas há espaço para melhorar o incentivo e o reconhecimento para ampliar ainda mais o impacto positivo na motivação dos servidores. O reconhecimento ajuda a suprir a necessidade de ser valorizado, o que pode melhorar a autoconfiança e a autoestima dos servidores. Em relação à possibilidade de crescimento profissional como fator de motivação, 38,6% dos respondentes concordam totalmente
e 35,7% concordam parcialmente, indicando que a maioria percebe perspectiva de avanço na carreira como um motivador significativo. Contudo, 25,8% discordam ou estão indiferentes, o que pode apontar para uma percepção de limitações na oferta de oportunidades de crescimento, sinalizando a importância de políticas de desenvolvimento de carreira mais estruturadas e acessíveis. Quanto aos treinamentos e cursos de qualificação oferecidos pela instituição, 40% dos professores concordam totalmente que essas iniciativas os motivam a melhorar o seu desempenho e 38,6% concordam parcialmente, o que mostra que a qualificação é um fator motivacional e que, embora a maioria se sinta motivada pelas oportunidades de aperfeiçoamento, ainda existe um grupo que não considera suficiente as ofertas de qualificação. Esse fator motivacional pode indicar a necessidade de expandir ou diversificar os programas de treinamento para atender melhor as expectativas dos servidores. A tabela 4 é sobre fatores relacionados à remuneração de trabalho. Os fatores relacionados à remuneração e estrutura constituíram o terceiro bloco de questões do instrumento de pesquisa. A análise desses fatores revela perspectivas mistas dos professores em relação a aspectos financeiros, de estrutura de carreira e condições de trabalho, com alguns pontos positivos e áreas que podem ser aprimoradas, conforme apresentado aqui na tabela. Sobre o fator remuneração, a maioria dos respondentes considera que o salário exerce um impacto positivo na motivação. Quase metade, 47,1%, concorda parcialmente e 41,4% concordam totalmente, o que equivale a 88,5% da amostra. Isso indica que, para a maioria, a remuneração é um fator motivador, embora uma pequena parcela perceba limitações nesse aspecto. Quanto à estrutura geral da instituição, a maioria dos respondentes sente que influencia positivamente sua motivação. 41,4% concordam totalmente e 41,4% concordam parcialmente. 11,4% discordam parcialmente, 1,4% discordam totalmente e 4,3% ficaram indiferentes, evidenciando que, embora a estrutura seja amplamente reconhecida como um fator positivo para a motivação, há uma parcela de servidores que identifica aspectos a serem aprimorados. Esses resultados sugerem que, embora esses fatores sejam vistos positivamente, melhorias na valorização da carreira, nos benefícios e nas condições estruturais podem ser necessárias para atender plenamente as expectativas e motivar de forma mais ampla o corpo docente da Prefeitura Municipal de Cáceres, aliando-se com a teoria de Vroom, que estabelece uma conexão entre esforço e desempenho, resultando em expectativa de recompensa. A análise dos dados evidenciou que fatores como relacionamento com chefia imediato e com colegas de trabalho, valorização e reconhecimento, possibilidade de crescimento, qualificação, remuneração, estrutura geral da instituição, desempenham papéis essenciais na manutenção e elevação dos níveis motivacionais desses profissionais. Tais fatores estão intimamente ligados a diversas teorias motivacionais abordadas no referencial teórico, que destaca o impacto das condições internas e contextuais sobre a motivação e a produtividade. Os dados demonstraram que o relacionamento com a chefia e os colegas é um dos pilares para a motivação dos servidores. A maioria dos respondentes afirmaram que essas relações influenciam positivamente a sua motivação para o trabalho, o que corrobora com as teorias que ressaltam a importância de relações interpessoais e do clima organizacional. Este ponto é reforçado pela teoria de realização de McClelland, onde a afiliação aparece como fator essencial para a satisfação no ambiente de trabalho. Além disso, embora a percepção geral sobre o reconhecimento e valorização seja positiva, foi identificado que há uma necessidade de aprimoramento na forma como a gestão institucional se comunica e demonstra a valorização aos servidores.
fatores como reconhecimento e valorização aparecem como fatores influentes da motivação na teoria de Herzberg, que, quando presentes, promovem níveis elevados de satisfação e desempenho. No entanto, isso revela que há uma demanda dos servidores por uma política de reconhecimento mais consistente e que reforça a importância de seu trabalho para o desenvolvimento da organização. Outro aspecto relevante identificado é a percepção mista em relação às oportunidades de crescimento e ao desenvolvimento profissional. Embora uma parcela significativa dos participantes veja oportunidade de avanço como estímulo, muitos consideram que a ausência de um plano de carreira bem estruturado e de políticas de capacitação limita seu crescimento dentro da instituição. Esse fator está em consonância com a teoria da expectativa de Vroom, que afirma que a percepção de recompensas justas e oportunidades de desenvolvimento é determinante para o esforço e a dedicação dos indivíduos no ambiente de trabalho. Quanto à estrutura e às condições de trabalho, também surgiram como elementos influentes na motivação. Muitos servidores consideram que a estrutura disponível ainda apresenta lacunas, especialmente em termos de materiais e segurança, e que isso impacta diretamente sua produtividade e satisfação. De acordo com a teoria de Herzberg, fatores higiênicos como a qualidade da infraestrutura não elevam a motivação diretamente, mas a sua ausência pode gerar insatisfação e desmotivação. Portanto, melhorias nessas áreas podem ser essenciais para criar um ambiente de trabalho mais satisfatório. Em resumo, os resultados deste estudo evidenciam que, embora a Prefeitura de Castries tenha implementado algumas práticas de valorização e reconhecimento, há espaço para aprimoramento. Investir em políticas mais robustas de capacitação e um plano de carreira bem estruturado pode resultar em maiores níveis de motivação e satisfação entre os servidores. Além disso, aprimorar as condições de trabalho e fortalecer a cultura de valorização, a administração municipal poderá não apenas atender melhor às necessidades dos seus servidores, mas também promover um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo. Dessa forma, essa pesquisa ela contribuiu para o campo de estudo sobre motivação no setor público, ao fornecer uma visão detalhada dos fatores motivacionais em um contexto municipal, especificamente com servidores do quadro efetivo da Educação Municipal de Castries, além de proporcionar conhecimento para gestores públicos que buscam elevar o engajamento e a eficiência em suas equipes, e assim contribuir com o aprimoramento da gestão pública por meio de políticas na área de gestão pública de pessoas. Esta pesquisa ela reforça a importância de reconhecer e valorizar o papel central dos servidores públicos na entrega de serviços de qualidade à população, mostrando que a motivação no trabalho não é apenas uma questão individual, mas sim uma responsabilidade coletiva da gestão pública. Esse trabalho ele teve como referências livros, artigos científicos, dissertações e dentre outros. Nesse momento, eu agradeço a oportunidade de fala e devolvo a fala para a professora orientadora Vanessa. Obrigada, Rayane. Agora a gente passa para as ponderações da banca. Vou começar pelo professor Lucas, em seguida o professor Júlio. Seu áudio, Lucas. Acho que está com um probleminha. Agora foi? Agora sim. Beleza, vamos lá. Então, Rayane, como na primeira fase do TCC1, eu teci muitos elogios em relação à escrita, em relação à estruturação do trabalho, sobre a relevância do trabalho também, por mais que seja um trabalho mais voltado à área da administração em si, e não especificamente da contabilidade, mas sabendo que a administração faz parte da contabilidade também, tanto quanto a contabilidade faz parte da administração, é um trabalho que tem uma relevância muito grande. Então, vamos lá, começando pelo referencial teórico. Continua ótimo seu referencial teórico,
em tese aqui não tiveram mudanças significativas, na verdade, eu creio que não tiveram mudanças, continua bom, a metodologia está basicamente correta, e o que a gente tem para discutir, basicamente, é a apresentação e análise dos resultados. Por mais que seu trabalho seja um pouco mais aprofundado nessa questão de saber as motivações e tudo mais, eu creio que tenha ficado, e é muito difícil não ficar por se tratar de um levantamento, ou seja, você fez um survey ali, aí você fez a classificação de discordo totalmente e concordo totalmente, a gente vai ter que tentar ser um pouco mais objetivo, porque o seu trabalho está com 29 páginas. Então, em alguns tópicos, pegar um pouco mais leve em relação à objetividade da análise em si. Por mais que seja muito difícil, esteja muito boa a explicação que você está dando nos parágrafos, fazendo a explicação do que isso afeta, tipo, quem discorda totalmente ou concorda totalmente, que a chefia ela pode afetar na organização ou no trabalho. Por mais que seja complicado a gente diminuir um pouco isso, eu creio que você possa diminuir quando você for fazer a descrição dos dados em si. Você pegar esses, 2 ou 3 parágrafos e fazer algo mais conciso, mais objetivo, para a gente não ficar com 29 páginas de trabalho, porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com um artigo científico e não com uma monografia. A monografia a gente teria um espaço maior para essa discussão. Eu acho muito difícil escolher alguns dados para discussão aqui, porque, na minha visão, todos são importantes. Não sou especialista em administração, mas creio que a discussão das teorias aqui, elas se encaixam uma na outra, e desse trabalho aqui, o questionário que você aplicou, a gente pode tirar não só esse artigo, mas outros artigos para futura publicação. E, peraí, deixa eu pegar aqui a outra parte que eu coloquei. Deixa eu descer mais um pouco, que tem bastante coisa. Aqui, bem no finalzinho. Peraí. Aqui, discordo totalmente. Beleza. No título do seu artigo, deixa eu pegar o título aqui. Fatores organizacionais e motivação no trabalho do setor público, um estudo da Prefeitura Municipal de Cáceres. O título traz uma visão um pouco diferente do que a gente vê na análise dos resultados, que basicamente você trabalhou com os professores. Então, eu acho que você pode pegar esse ponto dos professores e jogar lá para o título, porque quando eu entro e vejo o seu título falando que você está fazendo uma análise ali na prefeitura municipal, eu penso na prefeitura municipal como um todo, e não nos professores em si. E seu trabalho basicamente trabalha com os professores municipais. Então, eu creio que você tem que trazer isso para o seu título. Acho que talvez a crítica mais válida nesse sentido, porque a estruturação do trabalho, na minha percepção, está ótima, o referencial teórico, a análise dos resultados, por mais que esteja um pouco mais aprofundada, pode ser um pouquinho mais objetiva para fechar ali certinho. Eu creio que essa parte do título poderia ser mudada para ser mais objetivo, para a pessoa não entrar no seu artigo achando que vai ver uma coisa e acabar não vendo essa coisa, beleza? E, no geral, é isso. Seu trabalho está muito bom. Parabéns, Rayane, pelo trabalho que você fez. Parabéns pela pesquisa. A sua análise dos dados foi muito boa. No finalzinho de toda a análise, você apresentou todos os dados certinho. No finalzinho, você explicou o que isso poderia afetar. Isso é muito bom. Eu lembro da minha época do TCC, quando eu fazia isso, e sabia que era muito difícil fazer essa discussão em relação às possíveis consequências que alguns dados teriam. E o seu trabalho está ótimo, e parabéns pela Vanessa também por estar orientando você nesse trabalho. E é basicamente isso. Obrigada, professor Lucas, pelas suas considerações. Anotei aqui tudo que você falou, depois a gente vai discutir, eu e Rayane. E agora eu passo a palavra para o professor Júlio, para que ele possa fazer suas considerações também. Ok, obrigado, professora Vanessa. Rayane, seu trabalho está muito bom, né? Eu acho que, como o Lucas disse, ficou bem legal. Espera aí só um pouquinho. Eu estou em banco. Você vai entrar ou vai sair? Eu estou te vendo aí do cantinho, Nicolas. Enfim, seu trabalho está muito bom.
E eu concordo com o Lucas, Vanessa. Acho que tem que colocar tanto no título, como no resumo, como no objetivo geral, como no problema, o foco. Eu entendi, a gente conversou no TCC1, que é da prefeitura, eu entendi tudo isso, mas quando a gente vai colocar, a gente deveria colocar assim, como você fala, né? Os professores da educação básica da prefeitura, os professores da educação básica do município. Tem que ter isso, tem que ter, e tem que ter bem alinhado, porque eu entendo que você fez uma boa pesquisa, eu entendo que você fez uma pesquisa digna de publicação, mas não pode desalinhar. Você não fez com todos os servidores da prefeitura, como a gente conversou. E, por exemplo, eu estou publicando um curso, que é um curso de educação especial, bababá, bababá, e ele é para os profissionais da educação, que não são só os professores, que são professores e técnicos. E você foi muito específica no professor, então você tem que deixar claro, servidores efetivos professores, ou professores da educação básica. Daí eles vão ver que é efetivo ou não durante o trabalho. Então, eu concordo com o Lucas nesse sentido. Daí, assim, eu acho que isso tem mérito da Vanessa também, está muito bem escrito, está muito bem, eu digo assim, redondinho o trabalho, né? Ele tem cabeça, membro, ombro, pé, enfim, tá bem certinho, a metodologia também. Eu dei algumas dicas aqui de palavras que às vezes você poderia mudar para melhorar o texto. Por exemplo, em alguns momentos, e eu entendo que isso é normal, em alguns momentos você usa prefeitura para se referir a algo que seja o município. E a prefeitura em si, ela é apenas o prédio, ele é algo mais físico, e você queria se referir ao município. Então, algumas coisinhas assim que só ajuda no seu trabalho. E deixa eu passar aqui, o referencial está ótimo, acho que você fez bem certinho, pegou bons autores, né, autores atuais também, metodologia ficou certinha. Gostei muito de vocês terem optado por tabela e não gráfico, então os meus orientandos sempre optam por gráfico, por ser mais fácil, mas nem sempre as pessoas têm habilidade para trabalhar com tabela, porque tem que saber ler, tem que saber, né, fazer a soma. Aí, isso é como sugestão, Vanessa e Rayane, eu acho, embora vocês tenham discutido os dados muito bem, eu acho que faltou, nos resultados de discussões, na minha opinião, tá? Eu não sei nem se eu escrevi isso, acho que não. Faltou, nos resultados de discussões, eu não sei como te falar, mas é mais ou menos assim, o que mais deu na entrevista. Então, por exemplo, durante a sua fala e durante a minha leitura no trabalho, eu percebi que o pessoal se motiva muito pela remuneração, e é lógico, isso sempre dá, em qualquer pesquisa. Mas eu percebo que você não traz esse número, que seria 88,5%, lá no final. Mas eu não estou falando para você, não estou, você repetir coisa, mas eu estou falando para você falar assim, poxa, a gente percebeu que 88,5% dos servidores têm motivação na remuneração. Mas só os mais gritantes, e que é esse, né? Aí vai ter o outro lá que eu fiz uma conta rápida, que eram 70 e poucos, sim, que são mais gritantes, talvez dentro de cada elemento, né? Dentro da remuneração, estrutura de trabalho, dentro do ambiente, só os mais gritantes. E não é para mudar seu trabalho, não é isso. Estou falando só para colocar entre parênteses o número, tipo 88,5,
aqui deu 90, aqui deu 77, que daí eu visualizo, falo, poxa, realmente, 88% eu acho que a remuneração é muito importante na motivação. 90% eu acho que o chefe desmotiva ou motiva, sabe? Para ter essa situação. Por fim, isso é uma discussão muito delicada, e que, assim, aí você vai ver com a sua orientadora, se vocês querem discutir, se vocês querem avançar, é a questão do gênero. Questão de gênero, eu tenho até medo de falar, porque é uma questão muito delicada mesmo, dentro da faculdade, dentro da universidade, dentro da ciência. Você perguntou como você se identifica com o gênero, você perguntou certo, só que você só deu 2 opções, feminino e masculino. Automaticamente a pessoa que responde é bem difícil, e eu sei que isso não vai ocorrer no público que você está falando, porque são professores, eu sei de tudo isso, mas se você pega um chato que estuda gênero, ele vai falar, você tinha que ter colocado transgênero, binário, não sei o que, não sei o que, não sei o que isso é gênero. Qual que é a minha recomendação? Se vocês quiserem, isso é recomendação. Colocaria ali sexo, idade, sexo. E mata tudo. Você acaba com todo o problema de gênero. Você não discute gênero. Você não fica nessa... Quem lê seu trabalho vai entender que você não discutiu gênero, que é sexo. Sexo é aquilo que nasceu. Se você nasceu homem e virou mulher depois, aí você está se identificando como homem, como mulher, então, aí é gênero. Qual é o gênero, que não sei o quê. Então, coloca só sexo ali e resolve tudo. Mas daí eu vou deixar para vocês pensarem. No mais, o trabalho está muito bom, né? Ele, como eu disse, assim, ele está bem redondinho, você conseguiu pegar as teorias bem interessantes. Eu acho que cabe uma publicação para isso, né? Tem revistas que aceitam 20 páginas, né, 25 páginas, então, como o Lucas disse, né, tirar uma ou outra coisa, você já consegue publicar, e eu acho mais, inclusive para a Vanessa, eu acho que tem que ser feito logo, pesquisa não pode deixar ficar muito tempo parada na gaveta, entendeu? Então, tipo, se vocês conseguissem isso nesse final do ano, já mandar para uma revista, mandava, porque a revista às vezes vai demorar 6 meses a 1 ano para publicar. Então você fez uma entrevista lá, que eu não me lembro quando foi nesse ano, né, que você fez. Então, assim, vai publicar no final do ano que vem. Então, quanto mais rápido você manda para publicar, e depois, se você quiser, eu até te recomendo 2 ou 3 revistas que caberia essa temática, que ela é interessante, porque ela contribui com a discussão da motivação. Por fim, eu acho que cabe vocês também enviar uma cópia para o secretário municipal de educação, porque eu o entrevistei durante a minha coleta de dados do doutorado, e ele não acha isso, ele acha que é tudo perfeito, ele acha que é tudo muito perfeito, todos os professores do município são satisfeitos, então, assim, você fez uma pesquisa séria, se ele vai ler ou não vai ler, se ele vai levar a sério ou não vai levar, aí é um outro problema. Mas eu acho que caberia você, depois que terminar, depois que a Vanessa fazer isso tudo, você mandar um e-mail para o secretário, eu posso te dar o contato dele, posso dar o contato da secretária de educação, falar, olha, a gente fez uma pesquisa, queria te mostrar o resultado. Porque eu vou fazer isso em relação à minha tese com ele, quando eu terminar. Mas você já está defendendo, você devia falar para ele, porque daí ele lê e vai ver, olha, remuneração motiva, olha, infraestrutura motiva. Ele vai entender, Rayane, e eu acho que isso é legal, a gente contribuir com o outro. Aí ele vai entender que remuneração motiva, o ambiente motiva, o chefe motiva, então ele vai ter essas percepções de, peraí, aqui vai motivar, se eu mexer aqui não vai motivar. A infra não vai motivar tanto se eu motivar na remuneração. Então, nesses casos. Acho que era isso, Vanessa. Obrigada, Júlio. Obrigada, muito obrigada pelas contribuições. Em relação a essa parte, a Rayane já até teve um contato, né, inicial com ele, com o secretário de Educação.
Ele, inclusive, contribuiu bastante, né, com a realização da pesquisa, ele que divulgou o questionário, ajudou bastante, né, na massificação aí do envio do questionário para os professores. Então, acho que é, assim, muito válido, né, esse seu comentário, com certeza a gente deve encaminhar uma cópia para ele depois do estudo pronto. Agora a gente dá uma pausa, né, de 10 minutos, eu vou me reunir com o professor Júlio, com o professor Lucas, para a gente discutir sobre a avaliação do trabalho. Então, eu peço para que todos que estão aqui continuem, a gente vai só fechar o microfone, fechar a câmera, e aí daqui 10 minutinhos a gente volta com o resultado da avaliação.
Voltamos. Rayane. Oi, estou aqui. Você. Só um minutinho, que eu me atrapalhei aqui, esqueci que eu estou de fone. Estão me ouvindo? Sim. Então, Rayane, vou ler a ata, né, para o conhecimento de todos. Ao 25º dia do mês de novembro do ano de 2024, às 16 horas, realizou-se integralmente de modo online, através de videoconferência pela plataforma Google Meet, a sessão de arguição pública do trabalho de conclusão de curso titulado Fatores Organizacionais e Motivação no Trabalho no Setor Público, um estudo na Prefeitura Municipal de Cáceres, Mato Grosso, da aluna Rayane Vieira da Silva, do curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus universitário de Cáceres. A comissão examinadora foi constituída pelos professores Vanessa Ferreira da Silva, orientadora, professor Júlio César de Lara e professor Lucas Ceballos. Após a apresentação, arguição e defesa, o trabalho foi considerado aprovado e a banca atribuiu a nota 10. As alterações sugeridas pela banca examinadora foram devidamente registradas pela aluna e pela orientadora e constam na gravação da sessão de arguição, as quais serão consideradas na versão final do trabalho. Era isso. Parabéns, Rayane. Quer falar alguma coisa? Obrigada a todos que estão aqui prestigiando. Obrigada pela força, pelo apoio e por todas as colaborações, né, que foram feitas. Muito obrigada. Parabéns. É isso, agradeço também a presença de Parabéns. todos, as ponderações dos professores, as avaliações desde TCC1. E, assim que possível, eu vou encaminhar a ata para vocês assinarem. Então, boa noite, pessoal.